Boa noite, igreja. Irmãos, a gente tem feito uma série de sermões falando sobre dons espirituais. A gente vai continuar essa série hoje e a gente vai conversar sobre uma continuação lógica sobre tudo que a gente vem falando. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Eu vou pedir para vocês abrirem comigo lá em Romanos, no capítulo 12. Minha mãe está ali me olhando porque eu tomei água direto da garrafa. Perdão. Romanos 12, versículo 1. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8. Romanos 12, 1 a 8, diz assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Senhor Jesus, nessa noite a gente veio até a tua casa cantar louvores a você e ouvir a tua palavra, Jesus. Por isso, nesse momento, a gente quer deixar os nossos corações abertos para isso, Jesus, para escutar a sua voz, para escutar o que você tem a dizer. Que nesse momento o Senhor fale através de mim, Pai, e apesar de mim, Jesus. Que seja a sua mensagem pregada aqui, que seja a tua escritura exposta, para que a gente possa crescer à medida que escutamos a tua palavra, Jesus. Nos abençoe nesse momento e deixe os nossos ouvidos atentos, deixe o nosso coração preparado para que a gente receba a sua mensagem e ela frutifique no nosso coração. É o que a gente te pede, em teu nome, Jesus. Amém. Bom, para os que me conhecem, sabem que eu não sou muito de futebol. Diego sabe que eu não entendo nada de futebol, por isso que eu adoro implicar com ele, porque ele fica revoltado. Se você não sabe nada, fica implicando comigo. E é por isso que eu implico. Mas hoje eu vou começar falando sobre futebol. Paulo diz assim: como um corpo tem muitos membros e esses membros não realizam todos a mesma função, um time de futebol tem muitos jogadores e esses jogadores não jogam todos na mesma posição. Então, num time de futebol a gente tem os atacantes e eles têm uma função específica e eles cumprem essa função. Nós temos os zagueiros e eles também têm uma função específica e eles cumprem essa função. Nós temos os goleiros, os laterais e aí em diante. Se eu continuar, eu vou me perder. Então são esses aí. Cada um tem a sua função. E a gente tem um técnico. A gente tem esse técnico que organiza e distribui esses jogadores de acordo com as necessidades do time e nessas funções específicas. Assim é também na Igreja de Cristo. Jesus é essa espécie de técnico que nos organiza dentro do corpo de Cristo de maneira que cada um exerça uma função específica. Então não jogamos todos na mesma posição, não temos todos as mesmas funções, mas temos um objetivo em comum. Então, dizem que fazer gol não é o mais importante. Eu, como leigo, acho que é o mais importante, sim, tem que fazer gol, senão não ganha. E assim como o time quer fazer gol, a Igreja de Cristo quer pregar o Evangelho, quer fazer com que a mensagem seja levada a mais pessoas. Dessa maneira, quando a gente chega nesse momento aqui, a gente tem que lembrar que a gente veio conversando no mês de outubro, a gente veio falando sobre seguir a Jesus na comunidade.
Então a gente chegou no mês de novembro, a gente teve já 2 pregações falando sobre dons. E a gente conversou em todas essas pregações, sobre a importância de colocar os nossos dons em serviço da igreja, de como a gente precisa colocar aquilo que Jesus nos deu em prática para que a igreja de Cristo seja edificada. Então a pergunta que fica é: como eu faço para saber o que Jesus me chamou para fazer? Como eu faço para descobrir qual é o meu dom? O que eu faço para entender qual é o chamado de Jesus para mim? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, se o técnico é aquele que escala os jogadores e ele é o que entende das necessidades do time, então é o técnico que a gente tem que procurar para descobrir qual é o nosso dom, o que ele nos chamou para fazer. Um técnico de futebol, quando ele sente a necessidade específica do time, por exemplo, no ataque, ele vai, então, conversar com a comissão técnica, com os presidentes do time, do clube, e vão contratar um jogador que possa cobrir aquela função. Jesus, ele faz diferente. Ele não só traz alguém capacitado, ele capacita aqueles que ele chamou. Então, Jesus nos chama, nos torna parte do corpo de Cristo, então capacita para que a gente realize as nossas tarefas e faça as nossas funções. Então, em que posição o grande técnico quer nos escalar? Em que lugar ele quer colocar a gente? O que ele quer que a gente faça? E a gente precisa se aplicar em descobrir e entender isso. Porque quando a gente entende o que ele chamou a gente para fazer, a gente está habilitado para colocar a mão na massa e fazer isso de fato. Então a gente precisa parar um tempo e perguntar o que ele quer que a gente faça. E Jesus é, de fato, um grande técnico. Os flamenguistas já estão pensando no Jesus deles. Estou falando do Jesus de verdade, não é o Jesus de vocês. Mas ele também é bonzinho. Jesus é um grande técnico e ele sabe, melhor do que ninguém, quais são as necessidades da igreja. E a gente precisa confiar nele para que ele diga o que a gente tem que fazer, onde ele quer que a gente esteja. Quando a gente olha para a carta de Romanos, a gente vê uma carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu a maioria das epístolas do Novo Testamento. Essa carta foi escrita, provavelmente, por volta de 57 depois de Cristo. Paulo possivelmente estava em Corinto, quando ele escreveu essa carta para os romanos. Ele nunca tinha ido na igreja em Roma. Ele também não era o fundador da igreja, obviamente. Mas ele tinha um desejo de conhecer aqueles irmãos. E ele escuta falar sobre eles, então ele escreve essa carta. Diferente, por exemplo, dos Gálatas e dos Coríntios, os irmãos em Roma eles não tinham uma grande crise teológica, mas eles precisavam refinar algumas mentalidades que estavam, de alguma maneira, incompletas. Então, não era como nos Gálatas, onde existia uma espécie de doutrinação judaizante na igreja, mas existia necessidade de refinar algum entendimento. Então, a carta, ela principalmente fala sobre a verdade de que agora judeus e gentios foram reconectados e fazem parte de um mesmo corpo, de uma mesma igreja. Então, o tema principal está lá em Romanos, no capítulo 1. Paulo diz, o justo viverá pela fé. Então, Paulo, no capítulo 1, depois de saudar a igreja e apresentar o tema principal da carta, ele começa a falar sobre como os gentios eles estavam imersos em injustiça. Como que os gentios tinham pecado, como que eles estavam separados de Deus, como eles eram injustos aos olhos de Deus. No capítulo 2, ele amplia essa ideia e ele fala, olha, os judeus não estão numa situação muito melhor. Da mesma maneira, os judeus estão imersos em injustiça. Então, quando ele chega no capítulo 3, ele diz uma coisa que é muito importante. Ele diz, todos pecaram e foram igualmente destituídos da graça de Deus. Todos estão distantes do Pai, todos eles caíram. Não só gentios, não só judeus, mas todos os seres humanos, todos nós fomos afastados. Então, depois que ele constrói isso, ele começa a ampliar esse tema que ele apresentou no primeiro capítulo. Então ele diz, toda a humanidade caiu. E aí ele começa a explicar o que ele quer dizer com o justo viverá pela fé. E ele amplia essa mensagem falando que o Cristo na cruz, aquele que morreu na cruz, ele reconcilia todos os homens com o Pai, tanto judeus quanto gentios, à medida que esses homens creem que ele é o Senhor e creem no sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. E a gente precisa saber disso pelo seguinte, quando Paulo chega no texto que a gente acabou de ler, lá em Romanos 12, ele diz, portanto, irmãos, e continua falando. Esse portanto faz referência a tudo isso que ele está dizendo. Paulo vem do capítulo 1 até o capítulo 11 falando justamente sobre isso.
sobre essa justificação pela fé. Então, no capítulo 12, ele inicia um bloco final da carta que fala sobre como a gente precisa viver na prática, a partir dessa verdade de que a gente foi reconciliado com Deus, reconectados com Deus. Agora que a justiça de Jesus foi imputada em nós pelo que Jesus fez na cruz, então temos que viver de uma outra maneira. E ele começa a falar sobre isso e a gente chegou agora, de fato, no texto que a gente acabou de ler. Então, a gente vai hoje falar sobre dons. E por que os dons têm a ver com essa nova vida de justiça dada por Jesus? Porque é só nesse contexto de reconciliação com Jesus que há a possibilidade de nos reunirmos como igreja e se pensar um grupo onde as pessoas foram empoderadas pelo Espírito Santo para trabalharem juntas, para que então o corpo todo seja edificado. É só pela cruz de Cristo, é só pela reconciliação com o Pai que a igreja é possível. A igreja é uma realidade que Jesus construiu e comprou para nós na cruz. Assim como ele nos deu salvação individualmente, ele nos chamou para ser uma comunidade, uma congregação de todos aqueles que foram salvos por ele. E sobre essa congregação, ele derramou os dons espirituais. Então, eu vou pedir para vocês abrirem de novo lá comigo no texto. E a gente vai caminhar pelo texto. E à medida que a gente vai lendo esses versículos, a gente vai conversar sobre como a gente pode descobrir os nossos dons. Então, lá no versículo 1, Paulo diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, no primeiro versículo, tem uma espécie de primeiro movimento. É curioso pelo seguinte, Paulo está dando uma espécie de contexto para se saber como viver esses dons, como usar esses dons. Vamos lá, a gente sabe que para os judeus e para os gentios do tempo de Paulo, o sacrifício era uma coisa comum nos cultos. Então, quando eu ia cultuar, seja o Deus de Israel, sejam os deuses pagãos, eu tinha um sacrifício. A gente precisa fazer uma diferenciação. A gente sabe que os sacrifícios dos judeus ele era um tipo de Cristo. Ele apontava para Jesus, ele sinalizava o que Jesus iria fazer, diferente dos pagãos, que eram uma espécie de ritual, era simplesmente idolatria. Mas o interessante é a gente pensar que essa imagem do sacrifício é uma imagem que tanto os judeus quanto os gentios estão bem ambientados. Eles sabem o que isso significa. Eles estão acostumados a, no culto, sacrificar animais para cultivar o favor dos deuses. Mas Paulo fala o seguinte: vivam e se entreguem como sacrifícios vivos. Esse é o culto racional de vocês. Quando Paulo faz esse desafio, a gente pode pensar que parece ter um tipo de eco com um texto que tem lá no Salmo 51. Quando Davi, escrevendo, ele diz: se você se agradasse, Deus, de sacrifícios e de holocausto, eu extraria. Eu extraria, porque eu procuro perdão. Então, se você se agradasse disso, eu extraria, entregaria a você. Mas o que você quer é um espírito quebrantado. Então, a gente pode fazer um paralelo entre esses textos. O rei Davi, ele entendeu essa verdade de que os sacrifícios, eles não eram bastante. Um espírito quebrantado, um coração contrito, era isso que Deus procurava. E é justamente o que Paulo está dizendo: se entreguem como sacrifícios vivos. Esse é o culto de vocês. Então, todo domingo a gente vem até aqui, a gente se reúne e a gente celebra um culto a Deus. Isso é importante e não pode ser negociado de nenhuma maneira. Jesus nos chamou para ser igreja, ele nos reuniu como comunidade. Mas isso não significa que o culto está concentrado e fechado dentro dessas quatro paredes. Muito pelo contrário. À medida que a gente vem aqui e a gente se alimenta da mensagem que está sendo pregada, dos louvores que estão sendo cantados e da comunhão com os santos, então quando eu vou para a minha casa, eu vivo durante a semana como um culto a Deus. Toda a minha vida é entregue a Deus como sacrifício. Eu cultuo a Ele, vivendo cada segundo do meu dia para a adoração dEle, para o louvor dEle, para que Ele seja glorificado. Então, se a gente quer falar de dons, a gente precisa primeiro ter essa vida que é a vida para que Cristo nos chamou. Essa vida de que todos os dias, a cada segundo, a cada minuto, toda vez que a gente respira, a gente está cultuando a Deus. É nesse contexto que os dons se manifestam. É quando eu vivo uma vida de intimidade, de adoração a Deus todos os dias. Lá no versículo 2, Paulo diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo propõe uma espécie de desafio, porque é um desafio. Ele diz, não se conformem com o padrão desse mundo. Não fiquem formatados pelo que o mundo pensa. Não sigam a corrente. Transformem sua mente. Pensem de uma maneira diferente. Sejam renovados. Renovem sua maneira de pensar. Então, vocês serão capacitados para descobrir qual é a vontade de Deus. E ele parece fazer uma relação. Viver uma vida dedicada a renovar a nossa mente é o que nos capacita para descobrir qual é a vontade de Deus. Mas como a gente faz isso? Como a gente renova a nossa mente? Como viver essa vida que tem a pretensão de ter a mente sempre sendo renovada num relacionamento com Deus? É só quando a gente se dedica todos os dias nesse culto vivo, nesse sacrifício vivo, que anda por aí o tempo inteiro querendo se relacionar com Deus, é só quando a gente senta todos os dias na nossa casa, a gente abre a Escritura, a gente lê a Palavra de Deus e a gente ora a Ele, é só quando a gente faz isso que então a gente tem a nossa mente transformada. À medida que eu me relaciono intimamente com Jesus, então o caráter de Jesus, a mente de Jesus e o jeito de ver as coisas de Jesus são imputadas sobre mim. Eu passo a pensar como ele pensa, eu passo a agir como ele age, e eu me torno cada vez mais parecido com ele. E é nesse contexto que eu me sinto, então, e me torno capacitado para descobrir qual é a vontade dele, para mim e para aqueles que estão à minha volta. Então, quando eu me relaciono intimamente com ele, eu me torno capaz de entender qual é a vontade dele para mim. Então, quando a gente está falando de dons, quando a gente está falando de como descobrir o meu dom, a primeira resposta para essa pergunta é: se relacione intimamente com Deus. Em primeiro lugar, por quê? Porque os dons são para serviço da igreja, para edificação dos santos e para a glória de Deus. Ninguém que não tem um relacionamento com Deus vai querer, ou vai mesmo pensar em querer descobrir qual é o seu dom. Porque isso não faz sentido. Se eu não me relaciono com Deus, eu não vou querer servir a igreja. Porque se relacionar com um Deus, que é o Deus de amor, que morreu na cruz por você, é difícil por causa da sua natureza pecaminosa. Quanto mais com os irmãos na comunidade. Então, se eu não me relaciono com Deus, eu não vou querer me envolver ativamente na igreja. Mas quando eu me relaciono intimamente com Ele, então isso me torna cada vez mais capaz de discernir o que Ele quer que eu faça. Quais foram as capacidades que Ele me deu, para que Ele me chamou. Então a primeira resposta para essa nossa pergunta de hoje é: se relacione intimamente com Deus. Quando temos um relacionamento pessoal, pulsante, vibrante com o Pai, então a gente se torna capaz de descobrir qual é a vontade dEle para nós. Mas vamos avançar pelo texto? Tem mais coisa que Ele quer dizer para a gente. Lá no versículo 3 diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Esse é um alerta muito importante que Paulo faz e que a gente precisa sempre trazer à nossa mente. Paulo está falando para a gente o seguinte: não achem que vocês podem mais do que vocês de fato podem. E essa é uma tendência humana. E bastante alimentada no nosso tempo. A gente sabe disso. Então, quando a gente entra lá na rede social, às vezes a gente vai encontrar um cara falando assim: você consegue, a força está dentro de você, tudo que você precisa é despertar o seu tigre interno, confie no seu poder interior, coma sucrilho todo dia, coisas do gênero. Então a gente sempre tem essa mensagem, cada vez mais reforçada pela cultura, de que não, eu consigo, eu posso tudo, eu sou muito bom. Eu tenho tudo o que eu preciso para a minha vida em mim mesmo. Então só tenho que acreditar em mim, é o bastante. Uma coisa, vou fazer referência ao super-herói, desculpa. Uma coisa meio Lanterna Verde, força de vontade. Eu quero, eu consigo. Só que não é assim que as coisas funcionam. A gente não tem tudo dentro da gente. A gente não dá conta de tudo sozinho. E a gente não foi capacitado a fazer tudo. Quando a gente pensa que a gente pode fazer tudo lá fora e a gente traz isso para dentro da igreja, então eu me coloco em encrenca. Por exemplo, eu gosto de música. Gosto muito de música.
Então, minha mãe está acostumada a me ver lá. Toda vez que eu vou tomar banho, eu coloco o celular lá, toco uma música, fico cantando, faço a apresentação completa. Coreografia, falo com o público, alô São Paulo, coisas do gênero assim. E aí, gente, eu fico pensando em Jesus. Jesus deve ficar triste quando vê isso, que ele tem que ver, né? Não tem que fazer, ver lá aquela cena. Enfim, imaginem que, porque eu gosto disso, eu resolvo, então, que eu vou vir para o grupo de louvor. Vou vir aqui cantar, pô, porque eu gosto muito de música. Então eu vou vir. A sorte é que o Hugo não ia deixar. Mas se o Hugo deixasse, vocês iam ter um problemão. Vocês iam ter um problemão. Porque vocês iam ter um cara que não canta, que gosta de música, mas que não sabe cantar, que não entende de música e não toca nenhum instrumento, vindo para cá porque acha que pode fazer isso. A gente precisa ter uma ideia na nossa mente. Gostar de uma coisa não me torna habilitado para fazer aquela coisa. Então, se você, sei lá, gosta de filme de espião, beleza, você não vai entrar para a CIA, porque você não foi feito para isso, cara. Entendeu? E também porque não tem CIA no Brasil. Enfim, o ponto é, a gente precisa tirar da nossa mente essa coisa de só o que eu gosto é o bastante. Eu gostar de uma coisa é tudo para eu fazer. Não, não é assim. A gente precisa pensar da gente de um jeito mais equilibrado. A gente não pode pensar que a gente tem mais capacidade do que a gente de fato tem. Isso também não significa pensar da gente menos do que a gente pode fazer. Então, às vezes, eu me retraio e digo, bom, eu não tenho capacidade nenhuma. Eu não sou bom em nada, eu não tenho nenhum talento, nenhuma habilidade, não tem nada que eu saiba fazer, então eu não vou fazer nada. Jesus me chamou simplesmente para sentar no banco, cantar louvores a Ele, porque isso é tudo que eu consigo. E assim, às vezes até muito mais ou menos, porque eu não tenho nada que eu possa oferecer para Ele. Isso é mentira. Então, quando a gente pensa demais da gente, ou quando a gente pensa de menos, a gente tem um grande problema. Porque a gente pode se colocar em posições que a gente não vai conseguir sustentar com o tempo, porque eu posso dizer que eu sou bom para o ensino, Jesus me chamou para ensinar, não sei o que lá, então eu começo a fazer isso, e no início eu meio que vou levando meio capenga, só que eu não vou dar conta, porque não foi para aquilo que Jesus me chamou. Ao mesmo tempo que eu posso pensar muito menos de mim, então eu não vou fazer nada, porque eu não tenho nenhuma capacidade. Jesus não me chamou para coisa alguma, eu vou sentar no banco e é isso aí. E a gente tem um problema. Então Paulo diz, olha, tenham uma visão equilibrada sobre vocês mesmos. Pensem de um jeito que faça sentido com a realidade. Não inventem, não diminuam. Simplesmente sejam coerentes. Vocês têm capacidades, descubra qual elas são e fiquem nelas. Não façam mais do que Jesus chamou vocês para fazer. Não façam menos do que Jesus chamou vocês para fazer. Façam simplesmente o que Ele quer que vocês façam. E ponto. Só que essa é uma tarefa bastante difícil. E a gente precisa reconhecer isso. Às vezes a gente, até por boa intenção, acaba se enganando e chegando à conclusão de que não, eu posso, eu consigo, eu sou bom. E às vezes não é maldade, é simplesmente engano. Nosso coração é assim, ele convence a gente disso. A mesma coisa para quando eu penso menos de mim. Às vezes meu coração me convence de que eu não presto para nada, que eu não tenho nada para oferecer. Então eu não vou fazer nada. Para isso, a gente vai lá para o versículo 4 e versículo 5, para ver o que Paulo está dizendo. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Lá na Almeida, esse trechinho final, cada membro está ligado a todos os outros, eles traduzem como, e cada um de nós é membro uns dos outros. Por que isso é importante? Quando Jesus nos coloca reunidos em igreja, a gente sabe que isso tem uma genialidade que só o próprio Deus poderia ter. Porque quando eu não dou conta de alguma coisa, eu tenho meu irmão que está do meu lado, que me ajuda a prosseguir. Isso é verdade também quando eu estou nesse processo de descobrir qual é o meu dom. A gente não pode reconhecer ou pensar reconhecer um dom ou um chamado pessoal que não passe pelo crivo da igreja. Então, às vezes, eu suponho que eu sou bom para o ministério de louvor. Só que aí o Hugo fala para mim, João, cara, não é. Sim, eu entendo, você gosta e tal, mas você não foi chamado para isso. E às vezes isso dói, pode machucar, mas isso é importante. Porque a igreja, ela tem papel fundamental para te dizer de fora de você mesmo. Vamos lá, deixa eu só reorganizar isso aqui. As pessoas que estão caminhando do nosso lado,
essas pessoas são muito mais capazes, às vezes, de perceber nossas deficiências, de nossas capacidades, muito melhor do que a gente. Quando a gente caminha na igreja em intimidade com as pessoas, às vezes eu penso que posso fazer alguma coisa e essa pessoa vai dizer para mim, olha, você não pode. Às vezes eu penso que eu não posso fazer nada e essa pessoa vai me encorajar e vai dizer, não, cara, você é bom nisso, vai lá, coloca a mão na massa, você consegue. Então, quando a gente está falando desse processo de equilibrar os nossos autoconceitos, essa verdade de que somos membros uns dos outros é muito importante. A igreja precisa, de alguma maneira, certificar e validar o meu chamado, validar os meus dons. Então, por exemplo, eu sou seminarista da igreja. Quando eu fui conversar com o Jefferson, eu falei, Jefferson, Jesus me chamou para isso, eu me sinto vocacionado e coisa e tal. A gente conversou, ele falou, olha, isso precisa ser testado pela igreja. A igreja precisa dar uma resposta nesse sentido. Então, vamos supor que eu chegasse aqui e falasse, olha, Jesus me chamou para ser seminarista. Se vocês chegassem para mim e dissessem, cara, não, sei lá, faz outra coisa, beleza, a gente começa a repensar, porque a igreja é importante nesse processo. Então, só para a gente recapitular, a primeira resposta para essa pergunta, como descobrir o meu dom, é tenha intimidade com Deus, se relacione intimamente com Ele, caminhe nesse lugar de ser sacrifício vivo todos os dias, nesse culto racional, que dura toda semana, de segunda a segunda. Então, você vai ser capacitado a descobrir qual é a vontade dEle. Mas, mais do que isso, equilibre seus autoconceitos. Tenha em mente que você não é muito nem pouco. Você é o que Deus te chamou para fazer. Ele te deu uma coisa específica. Você dá conta daquilo ali. Não tente mais, não tente menos. E esteja aberto a ouvir o que a igreja tem a dizer sobre isso. Quando você pensa ser chamado para alguma coisa, questione os seus irmãos, aqueles que estão mais próximos de vocês. Pergunte, cara, você acha que eu consigo isso aqui? Você acha que dá certo? Você acha que não? E essas pessoas vão ter feedbacks importantes para te passar. Isso significa que, nesse processo de descobrir, eu não sou um cara que fica sentado esperando. Então, eu não oro a Deus e eu continuo intacto, assim, passivo, esperando. Não, eu começo a me testar e a me desafiar. Por que isso é importante? Porque, dessa maneira, duas coisas acontecem. Primeiro, eu começo a experimentar áreas da igreja em que eu posso servir e eu vou acabar descobrindo uma que eu me dou bem, eu vou acabar descobrindo uma que eu gosto, aquilo me dá prazer, eu vou descobrir que eu sou bom naquilo ali. Isso é importante. E é nesse processo que o Espírito Santo começa a confirmar no meu coração, olha, eu te chamei para fazer isso. Ao mesmo tempo que quando eu sirvo a igreja, eu estou exposto aos meus irmãos. E eles podem me ajudar me dando feedback, dizendo, olha, isso que você fez foi legal, aquilo ali não foi tão bom. Ó, a aula com as crianças, maneiro. Sei lá, enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, quando a gente se expõe para os nossos irmãos, a gente consegue ter esse feedback deles de um jeito mais amplo e mais positivo. Vamos avançar? Vamos lá para os versículos 6 e 8. Versículos 6 a 8 dizem assim, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, nesses versículos, nesse bloco final do trecho que a gente está lendo, Paulo faz uma lista de alguns dons. E eu vou pedir a permissão da igreja para eu ser um pouco redundante e meio óbvio. Irmãos, todo domingo, nas últimas 6 semanas, a gente tem vindo até aqui o púlpito para desafiar a igreja e para confrontar a igreja e dizer, olha, coloque seus dons em prática. Por que a gente está fazendo isso? É uma pergunta válida, é importante e ela vai ser respondida. Eu pretendo responder ela agora. Isso não é um desejo do pastor Jefferson, isso não é um desejo dos seminaristas, isso não é um desejo do conselho. Isso é o desejo de Deus para a igreja. Jesus quer que você coloque o seu dom em prática, porque foi para isso que ele te chamou. Não tem conversa, não tem outra história. É isso aí. Se a cruz de Cristo te reconcilia com o Pai, se você foi chamado por Ele, salvo por Ele, redimido pelo sangue dEle, então Ele te capacitou com dons para que você possa servir a igreja e glorificar o nome dEle.
E não tem história, não tem desculpa, não tem justificativa. Pode jogar fora, porque são 6 semanas aqui falando. E às vezes parece repetitivo. Mas sabe por que é repetitivo, igreja? Porque às vezes a gente continua sentado depois de 6 semanas. E não adianta de nada. E a gente está ouvindo todo domingo a mesma coisa e nada mudou. Então, se você vem aqui, escuta o que a gente está dizendo e você volta para casa, não é a mim que você está virando as costas, não é para a minha palavra, não é para a palavra do Tadeu ou do Jefferson. Para a gente não tem nenhuma grande diferença. Isso é virar as costas para a palavra de Deus, para o desejo de Jesus para a igreja. E a gente precisa levar isso a sério. Então pode ser que depois de eu falar isso aqui num tom um pouco mais alto, não sei se todo mundo já me viu fazendo isso, tem gente que já, Júlia está ali me olhando, mas pode ser que no final você venha falar comigo, poxa, João, não sei o quê, mas eu não sirvo por tal coisa, e por não sei o que lá, um monte de justificativa, bem ensaiada, não me importo, nem um pouco. E Jesus se importa menos ainda, porque ele conhece suas desculpas de longe. Então pode ser que você me convença, você me dê motivos que pareçam muito bons. Jesus não está nem aí, porque ele sabe quando a gente está inventando história. E a gente inventa muito história. Irmãos, não dá mais tempo da gente continuar no mesmo lugar, ouvindo essas coisas todas e dizendo, não é para mim, é para o fulaninho de tal, é para o ciclaninho de tal. Não é assim que as coisas funcionam. Jesus chamou cada um de nós para colocar os nossos dons em práticas, e a gente precisa fazer isso. A gente precisa atender o chamado de Jesus. Então vamos lá, vamos voltar para a nossa pergunta. Por quê, ou melhor, como descobrir o meu dom? Como saber o que Jesus me chamou para fazer? Se relacione intimamente com Ele. Tenha um relacionamento pessoal, vibrante, constante, que é de segunda a segunda. Se relacione com Ele intimamente. Então você vai ser capacitado para entender qual é a vontade dEle. 2. Venha à igreja e teste os seus dons. Teste os seus dons, coloque eles em prática. Vá aí, vá servir com o DIN, vá servir na comunicação, vá servir na escola bíblica, enfim, teste. Vá descobrindo, tentando entender no que você é bom. Esteja aberto para escutar o que a igreja tem para dizer sobre os seus dons. Então pergunte para o seu irmão, fala, fulaninho, você acha que eu sou bom nisso? Ele vai falar, não, você não é. Então você começa a repensar. Às vezes fulaninho também é meio pica-fumo, tenta outro. Pergunta assim para uns 2, 3, entendeu? Para ter certeza, que às vezes o cara não quer que você faça nada, enfim. Vai perguntando, vai testando, vai tentando entender o que Jesus te chamou para fazer. Ore ao Espírito Santo, ore. À medida que você vai colocando, se coloca a serviço da igreja, à medida que você coloca os seus talentos a serviço da igreja, ore para que o Espírito Santo vá direcionando o seu coração para aquilo que Ele quer que você faça. Então você vai descobrir coisas que você gosta e que você não é bom, você vai descobrir coisas que você não gosta, mas até tem um talentinho, mas você vai descobrir aquilo que Ele te chamou para fazer. Uma coisa que te dá prazer, te dá alegria, porque você está fazendo para Ele, e que você é bom, você é capacitado, porque Ele te capacitou para isso. Então, tenha uma mentalidade equilibrada sobre você no fim das contas. Saiba que você não vai dar conta de tudo. Saiba que você não é um incapaz, Jesus te capacitou. Você não é capaz por você mesmo, você é capaz porque Jesus te capacitou. Na cruz, Jesus comprou não só uma nova vida com Deus, mas nos tornou igreja. E o seu Espírito derrama sobre nós dons. Então todos nós fomos chamados a servir a comunidade. Sem exceção. Sem exceção. Não tem o que fazer. Viva essa vida que quer o tempo inteiro entender qual é a vontade de Deus. Às vezes a gente se perde na rotina e a gente perde de vista a importância de viver uma vida que é dedicada para Deus. Isso é verdade. Às vezes o dia a dia engole a gente e a gente ignora completamente isso. E parece que a igreja é só uma coisa do domingo à noite. Então, no domingo à noite eu penso coisas que têm a ver com Deus e sobre a igreja e coisa e tal. Mas no dia a dia, poxa, eu tenho meu trabalho, minha família e por aí vai. Irmão, se a gente não levar a sério a verdade de que Deus, Ele é Deus sobre todas as áreas da nossa vida, sobre todas as áreas da nossa existência, então a gente não vai ter uma caminhada verdadeira com Ele. Uma caminhada que tem efeito, que tem significado e que nos transforma. Que a gente possa confiar, que o Deus que nos chamou das trevas para o reino de amor, que o Deus que mandou seu Filho, esse Deus que salvou a gente, reconciliou a gente com Ele mesmo, que esse Deus nos deu capacidades, que Ele vai nos mostrar qual é o caminho que a gente tem que seguir. O Deus que capacita não deixa a gente aí largado. Jesus é o principal interessado na obra da igreja, porque a obra da igreja é dele.
Não é minha igreja, não é sua igreja, é a igreja de Cristo. Ele é o mais interessado nisso. Se ele te chamou para fazer alguma coisa dentro da igreja, ele vai te dizer, mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Jesus nos dê graça para compreender qual é a vontade dele e que ele possa fazer com que a gente seja proativo, para no momento que a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente levante do nosso lugar e coloque os nossos dons em prática, porque foi para isso que ele chamou a gente. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento a gente quer te agradecer, Pai. Te agradecer pelo que você fez na cruz. Te agradecer porque foi a cruz que nos tornou esse corpo que é corpo seu, essa igreja que é sua igreja. Obrigado, Jesus, porque foi você que nos reuniu, não só nesse espaço físico, mas nos reuniu como irmãos, nos entrelaçou com o seu sangue, Jesus. E a gente te agradece por isso. Jesus, nos capacita a compreender qual é a sua vontade para a nossa vida. Que a gente tenha um coração disposto a entender o que você quer para nós. Que a gente se envolva ativamente na igreja, para que a gente possa se desafiar e ser testado pelas necessidades da igreja, para que a gente entenda qual é o seu chamado, Jesus, o que você quer para a gente. Que a gente tenha um relacionamento íntimo com você, Jesus, porque é esse relacionamento íntimo que torna a gente capaz de entender a sua vontade. Que a gente esteja disposto, Jesus, a escutar os nossos irmãos e a repensar alguma coisa que eu acho que eu sou bom, mas que o meu irmão diz, olha, talvez não. Jesus, que a gente possa ter um coração aberto para equilibrar nossos autoconceitos, Jesus. Que a gente possa cada vez mais nos compreendermos melhor, Jesus. É a nossa relação com você que faz isso. Quando a gente se relaciona com você, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo dentro da gente, porque a gente é muito confuso, Jesus. Mas você dá para a gente clareza e segurança para fazer aquilo que você chamou a gente para fazer. Jesus, não deixe que a gente faça mais, para que a gente não vá para um lugar que você não quer que a gente vá, para que a gente não se destrua nesse processo de fazer o que é contra a sua vontade. Também não deixe que a gente faça menos, Jesus. Que a gente não acredite nessa mentira elaborada do nosso coração enganoso de que eu não posso fazer nada, que eu não tenho capacidade nenhuma. Jesus, nos torna conscientes de que você nos capacitou para a sua obra. Você é o mais interessado na obra da igreja e você nos deu dons para que a gente possa edificar o seu corpo, Jesus. Nos ajuda aqui, enquanto igreja do Barreto, Pai, a colocar os nossos dons em prática, para que essa igreja cresça e se edifique na sua presença e para a sua glória, Jesus. Que cada um de nós possa exercer os nossos dons com alegria e com interesse de coração, porque a gente sabe que isso é cumprir a sua vontade, e aquilo que a gente mais quer é cumprir a sua vontade, Jesus. Nos abençoe e esteja conosco. É o que a gente te pede, com perdão dos nossos pecados. No seu nome, Jesus. Amém.